Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em administração e eu estarei ministrando o curso de assistente de marketing digital. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, pessoal, daremos início ao capítulo 6, e-mail marketing. Então, esse capítulo também será dividido em duas partes. Então, primeiro nós iremos abordar sobre a estrutura de uma campanha de e-mail e, posteriormente, sobre a segmentação e personalização. Então, desde já, nós precisamos entender essa questão da estrutura de uma campanha de e-mail, tá? Então, o e-mail marketing ele continua sendo uma das estratégias aí para engajar consumidores, né, engajar envolvidos aí no projeto de marketing digital. Então, a estrutura de uma campanha de e-mail, né, que é considerada bem sucedida, ela envolve várias etapas, né, vários componentes que vão garantir que uma mensagem ela não seja apenas recebida, mas que ela seja aberta, que ela seja lida e finalmente acionada, beleza? Então, a gente não quer só chegar até o nosso interessado, né, o nosso envolvido, o nosso consumidor. Então, a gente quer uma efetividade nessa mensagem. Então, a seguir, nós vamos descrever os principais elementos que vão compor uma campanha de e-mail marketing que seja eficaz. Então, pessoal, partimos para a definição de objetivos e um público-alvo, beleza? Então, antes de iniciarmos uma campanha de e-mail marketing, é crucial a gente definir os objetivos claros, né? Para que a gente tenha um foco e não perca aí tempo, né, dinheiro com outras situações. Então a gente tem que ter foco. Então a gente define primeiro o nosso objetivo. E dentro desses objetivos, né, podem variar na questão de um aumento da conscientização sobre um produto, né? Pode ser o objetivo de promover uma venda, de fidelizar clientes ou até mesmo de educar a audiência sobre um tópico específico, tá? Então, eu trouxe aí uma série de objetivos, beleza? Então, feito isso, né, essa definição de objetivos, o próximo passo é definir as metas mensuráveis, né? Por exemplo, como aumentar a taxa de cliques, que é o CTR, em 20%, ou obter uma taxa de conversão de 5%, porque dessa forma, né, com essas metas, nós conseguimos fornecer uma diretriz clara para a campanha. Então, define seu objetivo e traça uma meta aí para a gente fazer essa conversão do objetivo com a meta mensurável. Além disso, a gente tem que conhecer o nosso público-alvo, tá? Isso é crucial, isso é importantíssimo. E aí, como é que a gente faz para a gente conhecer esse público-alvo? Então, isso envolve segmentar, ou seja, separar uma lista de contatos, né, com base em características demográficas, comportamentais e até mesmo de engajamento. Ao segmentar o público, é possível a gente enviar mensagens que sejam mais relevantes, mensagens personalizadas, aumentando então a probabilidade de engajamento, beleza? Então, por exemplo, vamos supor um e-mail que seja direcionado a novos assinantes, beleza? Do nosso produto, né, do nosso serviço. E aí, isso pode diferir, né, de forma significativa de um enviado a clientes fiéis. Então, ambos com foco em objetivos diferentes. Ou seja, eu disparei e-mails, né, só que eu vou direcionar parte de um e-mail para novos assinantes daqueles que já são fiéis, beleza? Então, eu posso fazer isso daí numa campanha de e-mail. Eu segmento um grupo e envio e-mails diferentes para cada grupo que eu segmentei, beleza? Outro ponto, pessoal, da estrutura de uma campanha é a escolha de uma plataforma de e-mail marketing. Então, o que seria isso? A escolha de uma plataforma, né, é uma decisão crítica que pode impactar o sucesso da campanha. Então, a gente tem que ver qual plataforma vai ser melhor. E aí, existem várias opções disponíveis, tá? Então, cada uma com as suas próprias características e funcionalidades, a mesma que a gente viu nas mídias sociais. Cada um vai ter uma plataforma, alguma característica, né? Então, algumas das plataformas mais populares incluem o Mailchimp, o Constant Contact e o Sendinblue, beleza? São algumas plataformas aí mais utilizadas. Então, ao selecionar uma plataforma, é importante considerar alguns fatores, por exemplo, como a facilidade de uso, né, a automação, a integração com outras ferramentas, opções de personalização e análise de desempenho. Então, é importante a gente analisar isso na hora de escolher a plataforma. Feito isso, né, a plataforma escolhida, então deve permitir a criação de uma lista, né, segmentada,
automatização de campanhas e o rastreamento de métricas importantes, como, por exemplo, quantos e-mails desses foram abertos, né? Quais que teve cliques e até mesmo as reservas. Além disso, deve oferecer também templates responsivos, né, que se adaptem a diferentes dispositivos, garantindo que o conteúdo ele seja visualmente atraente e legível tanto em smartphone como em desktop, tá? Então, tem que ter esse template, ou seja, se eu abrir esse e-mail no celular, se eu abrir no computador, eu tenho que ter a mesma interação, beleza? Não pode vir nada distorcido ou não abrir, né? Outro ponto, pessoal, é a criação do conteúdo do e-mail. Então, o que vai ter nessa mensagem? Então, o conteúdo ele é tido como o coração da campanha. E aí deve ser cuidadosamente elaborado para capturar a atenção do destinatário. Beleza? Então, esse conteúdo ele tem que ser interessante, tá? Então, o que acontece? Um e-mail eficaz, ele geralmente vai conter os seguintes elementos. Então, todo e-mail, né, que ele vai ser eficaz, ou seja, ele vai atingir o objetivo dele, de levar uma mensagem. Ele tem que ter um assunto, certo? Ele tem que ter um pré-cabeçalho, ele tem que ter um corpo do e-mail e tem que ter a chamada para ação, que é o CTA, beleza? Esses são os segmentos, os elementos, né, que tornam o e-mail eficaz. E aí vamos tratar um pouco de cada um desses elementos. Então, o assunto. O assunto, pessoal, é a linha de assunto que vai ser a primeira impressão que o destinatário receberá por e-mail. Tipo assim, ó, recebi o e-mail, veio no assunto, né, uma nomenclatura de um produto, de um serviço, de uma marca, por exemplo. E aí, o que esse assunto tem que ter? Né? Ele deve ser cativante, ele deve ser conciso e informativo, instigando a curiosidade, incentivando a abertura, né? Às vezes uma frase, um slogan. E um bom assunto pode aumentar de forma significativa as taxas de abertura, tá? Então, trabalhar em cima desse assunto de forma que ele seja atraente é interessante. Ou seja, vai aumentar a taxa de abertura desse e-mail. Um pré-cabeçalho, o que seria isso? Este vai ser um texto que aparece após a linha de assunto na visualização de prévia do e-mail. Ele deve complementar o assunto, né? Ou seja, fazer um casamento, né? Um complemento, e vai fornecer uma visão geral do que o destinatário ele pode esperar, incentivando ainda mais a abertura. Então é como se fosse aquelas chamadas dos jornais, né? Eu faço um título ali atraente para que a pessoa entre e leia o contexto dessa reportagem. O e-mail é mais ou menos nessa pegada também. Outro elemento é o corpo do e-mail. Então, o conteúdo principal ele deve ser claro, ele deve ser relevante, ele deve ser focado no objetivo da campanha. A gente não pode ter uma fuga, né? Ou seja, o assunto fala um tema, o corpo do e-mail fala uma coisa totalmente diferente. Jamais pode acontecer isso. Beleza? Então, no corpo do e-mail deve-se utilizar uma linguagem amigável, né? Para a gente se tornar mais próximo de quem está recebendo esse e-mail. Um tom que ressoe com o alvo público, né, é fundamental, beleza? Você tem que estar ali escrevendo para aquela pessoa, explicando sobre uma marca, sobre um produto. Então, dividir o texto também em frascos, né, com legendas, marcadores, imagens, ajuda também a tornar o conteúdo mais escaneável, mais atrativo, né? E, por fim, nós temos a chamada para ação, que é a sigla CTA. O que seria isso? Então, cada e-mail, pessoal, ele deve incluir uma chamada clara para ação, ou seja, que oriente o destinatário, ou seja, aquele que está recebendo a mensagem, sobre o que fazer a seguir após, né, ele ler aquele e-mail. Então, seja visitar o site, seja fazer uma compra, ou seja, se inscrever em um evento, né? Então, essa chamada para ação nesse CTA ele deve ser destacado visualmente, né, utilizando botões coloridos ou links bem posicionados. Às vezes é um saiba mais, né, se inscreva. Então, algo para a pessoa que leia ter uma ação, beleza? Participar de algo, convocar alguém, né? Outro ponto é o design, né? O layout do e-mail, ou seja, a forma como ele vai estar. Então, o design do e-mail ele é importante também para garantir uma mensagem, né? Que essa mensagem ela seja visualmente atraente e fácil de ler, tá? Então, textos confusos, jamais, beleza? Tem que ter toda uma linha, todo um raciocínio, beleza? Então, um layout ele bem estruturado, ele deve seguir algumas diretrizes. Então, tem que ser um layout que seja responsivo, né? Ou seja, que traga algo claro, né? Uso de imagens e gráficos, né? Ou seja, ilustram, aumentam ali cor, né? Então, o texto fica atraente e uma estética coesa.
Então, o que seria essa responsividade? Eu já até comecei a falar com vocês. Então, como muitos usuários acessam e-mails, né, em dispositivos móveis, é fundamental que o design ele seja responsivo, ou seja, esse design ele tem que se adaptar de forma automática ao tamanho da tela. Então, se eu abro em tablet, se eu abro no smartphone, se eu abro no computador, então esse e-mail tem que ser responsivo à tecnologia que eu esteja usando. Então, isso garante uma experiência de leitura otimizada, independentemente de onde eu esteja abrindo esse e-mail, beleza? Outro ponto é o uso de imagens e gráficos, né? Então, imagens relevantes de alta qualidade podem aumentar o engajamento e ajudar a transmitir uma mensagem que seja mais eficaz, tá? Então, no entanto, é importante a gente equilibrar texto e imagens, tá? Garantindo que o e-mail não seja carregado apenas de imagens e, por isso, pode variar a entrega e a legibilidade, beleza? Porque às vezes a gente coloca muita imagem e acaba a pessoa perdendo o contexto ali do que está, beleza? Então a gente às vezes enfeita demais. Em relação à estética coesa, pessoal, o design ele deve estar alinhado à identidade visual da marca, utilizando cores, fontes, estilos que sejam consistentes com outros canais de marketing. Então, por exemplo, se eu tenho um Instagram, um Facebook todo roxo, né, voltado ao roxo, eu vou entregar um e-mail vermelho, que não tem nada a ver com a cor da marca, então a gente tem que ter uma característica. A marca ela tem que ter uma cara, uma identidade. E isso tem que continuar aí nas campanhas, beleza? Porque isso ajuda a fortalecer o reconhecimento da marca e criar uma experiência de usuário harmoniosa, beleza? Então, outra estrutura é a automação e personalização. O que seria isso? Então, automação de e-mail, marketing, pessoal, permite que as marcas enviem mensagens em momentos estratégicos, seja numa pré-campanha, seja numa promoção, né? Por exemplo, como boas-vindas, se você está tendo o primeiro contato com essa marca, né? Lembrete de carrinho abandonado ou aniversário, então é automatizado, beleza? O que acontece, pessoal? Isso não apenas economizou tempo, mas também melhorou a relevância das comunicações. Então, já deixo programado, já deixo engatilhado isso, ok? Então, as campanhas espontâneas podem ser acionadas por ações específicas do usuário, como a abertura de um e-mail anterior ou a visita a uma página do site. Então, isso, abertura do e-mail, você já manda um automático ali e fala que bom que você, né, leu, gostou e tal, e espera um feedback. A personalização é outra estratégia poderosa também, que pode aumentar o engajamento. E como é que acontece isso? Tá? Isso envolve o quê? Adaptar o conteúdo do e-mail com base nas preferências e comportamentos do destinatário, beleza? Então, é fazer a leitura do que aquele usuário ele gosta, tá? Por exemplo, no momento do cadastro, a gente coloca como ele quer ser chamado, o nome do assistente, né? O nome do assinante, recomendar os produtos com base em compras. Então, no cadastro, a gente pode fazer uma busca do que ele mais gosta e fornecer isso para ele, tá? Ao longo da forma que ele estiver utilizando a nossa plataforma, tá? Então, recomendando o produto, né? Com base no que ele já comprou, oferecer conteúdo específico, beleza? Então, isso ajuda aí a gente segmentar o nosso público. Então, essa personalização, ela faz com que os destinatários, ou seja, aquelas pessoas que estão recebendo, eles se sintam mais valorizados e mais propensos a interagir e efetuar, né, compras. Relacionado a testes e otimização, pessoal, a gente viu nas aulas anteriores a questão dos testes A/B, que é uma prática recomendada em campanhas de e-mail de marketing, porque essa atividade ela envolve uma criação de duas versões, né, do mesmo e-mail, alterando o elemento como a linha de assunto ou a chamada para ação, e enviando-os para diferentes segmentos da lista, beleza? Então, eu posso pegar o e-mail, trocar só uma coisinha e mandar para grupos diferentes. E aí, a gente vai analisar qual versão obtida, né, teve o melhor desempenho em termos de taxa de abertura, em termos de cliques, né? E aí a gente fornece algumas ideias importantes sobre as perspectivas do público e permite essa otimização de campanhas futuras. Então, é tipo um teste, beleza? E aí, o que acontece? Além disso, a gente também pode acompanhar e analisar, né, o desempenho, né, por meio das taxas de entrega, abertura, clique, conversão, e isso é fundamental para a gente entender o impacto da nossa campanha. Então, com base nessas informações, os ajustes eles podem ser feitos em tempo real para maximizar o engajamento e os resultados, beleza? Então, pessoal, no 7, a gente tem o que nós chamamos de análise de resultado e feedback, né? Que após o envio da campanha, a análise de resultados é essencial para medir o seu sucesso.
Então, a utilização de ferramentas analíticas para avaliar as estatísticas de desempenho ajuda a gente a entender como os assinantes eles interagem com esse meio. Então, além disso, solicitar um feedback dos destinatários pode oferecer um insight, né, qualitativo sobre o que funcionou bem e o que pode ser melhorado. Então, esse feedback é importantíssimo. E aí, pessoal, as informações obtidas a partir da análise do feedback devem ser incorporadas em campanhas futuras, ou seja, a gente viu o que dá para melhorar e joga isso para as próximas campanhas. Então, essa abordagem não apenas melhora a eficácia das campanhas, mas também demonstra aos assinantes que as suas opiniões são valorizadas, fortalecendo o relacionamento entre a marca e seus consumidores. Então, para finalizar esse primeiro tópico, pessoal, em resumo, a estrutura de uma campanha de e-mail, de marketing, ela envolve várias etapas, igual nós vimos aí, né, que acabam sendo interconectadas, desde a definição dos objetivos até a análise de resultados, né, que a gente pode trabalhar e utilizar isso nas próximas campanhas. Então, cada componente, ele desempenha um papel vital na criação de uma experiência de e-mail, que não apenas captura a atenção do público, mas também o engajamento de maneira significativa, resultando em particular e no fortalecimento da liderança à marca. Beleza, pessoal? Espero vocês na próxima aula, que nós iremos abordar sobre a segmentação e personalização, beleza? Espero vocês lá.